Fala aí pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje vai ser sobre produtos notáveis e fatoração. Vamos dar uma relembrada nisso, que é muito importante para a gente, vai acompanhar a gente aí pro resto da vida. Então vamos lá, começando os produtos notáveis, né? São expressões algébricas que apresentam um padrão, uma regularidade em seus resultados, né? Então a gente tem aqui o primeiro padrão, é o quadrado de uma soma indicada, quando a gente tem a mais b ao quadrado. Na verdade, a gente tem aqui esse camarada aqui, a mais b, vezes ele mesmo, a mais b. A gente faz aqui, ó, a vezes a vezes b, depois b vezes a, b vezes b, a gente vai ficar com a vezes a, mais a vezes b mais b vezes a, que é a mesma coisa, por isso que ele coloca aqui, ó, 2ab, e b vezes b, que vai dar para a gente o que? A ao quadrado, mais 2 vezes b ao quadrado, 2 vezes a vezes b, né? Perdão, mais b ao quadrado. Então a gente tem isso até decorado, né? A mais b ao quadrado é igual ao quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem essa mesma situação quando a gente tem a diferença. Essa diferença aqui. Em vez de ser a mais b ao quadrado, a gente tem a menos b ao quadrado. Vai ser a mesma coisa, só que mudando o quê? O sinal aqui, ó. Identifica aqui comigo, ó. Menos 2ab. Então, quando a gente tem a menos b ao quadrado, a gente diz que tem o quê? A ao quadrado menos 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Ou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos passar agora para o nosso próximo. Produto de uma soma indicada por uma diferença. Então a gente tem aqui, ó, a mais b vezes a menos b. Esse camarada a mais b vezes a menos b é a ao quadrado, tá aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então a gente tem todo o processo aqui, fazendo a distributiva, a gente tem todo o processo que vai dar para a gente a ao quadrado menos b ao quadrado. O cubo é interessante também. O cubo é todo o processo, o mesmo processo que a gente vai multiplicando, vai abrindo. Repara só que a gente abre no a mais b e a mais b ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o que a gente brinca aí, né? O chuveirinho. Como é que a gente vai fazer? O chuveirinho. Então, a gente tem aí, chegando ao ponto que a mais b ao cubo vai ser igual ao cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. Tá aí a nosso cubo de uma soma, tá? E aí a gente continua. Cubo de uma diferença. É o mesmo processo, só que aqui entra o sinal de menos e aqui também o que? O sinal de menos. Então eu tenho a menos b ao cubo, vai ser o cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro. Vamos botar um exemplo aqui qualquer. Vamos botar exemplo. Se eu tiver aparecendo para mim assim, x menos 3 ao cubo, como é que eu ficaria? O cubo do primeiro é x, menos 3 vezes o primeiro, quem é o primeiro? X, vezes, ele ao quadrado, vezes quem? O segundo é quem? É 3, mais 3 vezes o primeiro, x, vezes o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Então, na verdade, a gente ficaria com o quê? X
ao cubo, menos 3 vezes 3, 9, né? 9x2, mais, a gente tem 3 com 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 27 vezes x, menos 3 ao cubo, nós vamos ficar com 27. Tá aí a nossa resposta. Beleza? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver fatoração de expressões algébricas. Isso é muito simples, colocar o termo em evidência. A gente tem 3a ao quadrado mais 3ab. A gente vai ver o que a gente tem em comum. A gente tem 3a em comum aqui e 3a em comum aqui. Isso que a gente vai botar aqui para fora, ó, em evidência, 3a. Então, qual o processo? 3a, abre parêntese. Se eu tenho 3a ao quadrado, né, a vezes a, eu pego esse 3a aqui na frente. 3a, sobra o que para mim? Sobra a. Então, aqui dentro, a, mais aqui, ó, eu tenho 3ab. Se eu pego 3a, sobra quem para mim? B. O b vai lá para dentro. Então, eu fico com 3a que multiplica a mais b. Isso aqui é a forma fatorada. Forma fatorada tá aí. Tá certo? Agrupamento. Agrupamento é um processo que a gente pode juntar os termos semelhantes aqui, ó. Eu tenho ax mais 2a. O que eu tenho de semelhante? Eu tenho a e tenho a. Então, peguei a e a, coloquei em evidência. Sobrou o que para mim? X mais 2. Beleza. Mas aqui, o que eu tenho de igual entre o 5x e o 10? Eu sei que o 10 é 2 vezes 5. Então, eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Se eu colocar o 5 em evidência, eu vou ficar 5x, sobra quem aqui? X. E aqui de 10, sobra quem? 2. Então, eu fico com 5 mais x mais 2. O que acontece agora? Eu tenho x mais 2 e x mais 2 são iguais aqui. Então, eu boto esses dois em evidência. Se eu botar esses dois em evidência, vai ficar x mais 2 em evidência vezes, sobra quem para mim? A mais 5. Tá aqui, ó. Beleza, pessoal? O que a gente tem mais aqui? O trinômio quadrado perfeito. Ah, isso aqui é muito bacana, porque na verdade é o processo que a gente fez do anterior, né? Se eu tenho aqui x mais 5 ao quadrado, se a gente fizer isso, vai ser o quê? Pelo produto notável que a gente viu, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o quê? O segundo, mais quadrado do segundo. O que eu vou ficar com o quê? X ao quadrado mais 2 vezes 5, 10, né? 10x mais 25. A gente tem um camarada ali, ó. Ele aqui. Ele tá aí pra gente. E a gente tem ele aqui. Então, o que a gente tem que analisar? Poxa, se eu tirar essa raiz, vai me dar x. Se eu tirar essa raiz, vai me dar 5. Sobra o que aqui no meio para mim? É 2 vezes esses dois? Que eu tirei a raiz, é 2 vezes esses dois? X vezes 5? Se for, ele é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Diferença de dois quadrados. Esse é mole. Esse é a volta daquele que a gente já aprendeu também, o outro produto notável, que nada mais é daquele que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a quê? A mais b vezes a menos b. Então, como é que a gente faz isso aqui? Olha, não tem um parênteses, eu posso escrever, ó, x ao quadrado menos 64, não é 8. X ao quadrado menos 8 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, na verdade, eu fico com x mais 8 vezes x menos 8. Ok? É isso aí, pessoal. A gente tem aqui os outros
forma fatorada da gente utilizar, e a gente vai continuar seguindo o padrãozinho da gente aqui, ó. X ao cubo mais y ao cubo nada mais é que x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. X ao cubo menos y ao cubo, eu tenho que é x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E a gente tem a forma de fatoração sucessiva também, que é interessante a gente lembrar, né? Aquilo que a gente já apresentou. Se eu tenho aqui o 3, ó, o 3 eu tenho aqui, e aqui o 75 nada mais é do que 3 vezes 25. Né? Então eu tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Boto 3 em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 25. Esse camarada aqui eu também sei quem é. Ele cai em que caso? Ele cai lá no caso do que? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. O que eu vou ficar aqui? Eu vou aplicar aqui, ó, raiz de x ao quadrado é x e raiz de 25 é 5. Então a gente escreve aqui a fatoração. Tá aí, ó, ele aberto, bonitinho. Valeu, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço, até mais.